Já, né? Eu não falei do quê, né? 40 anos do quê, pastor? Pior que nem de casado, viu, gente? Já passei disso. Oh, Deus. Queridos, essa ministração, ela tem a intenção de nos, obrigado, de nos trazer a reflexão, de nós estarmos pensando no mundo espiritual. E qual é a nossa posição no mundo espiritual? O título da ministração desta noite é Não existe neutralidade. Ela está baseada em Colossenses 3, versículo 23 e 24. Só pelo título, nós já podemos detectar que no mundo, tanto espiritual, físico, emocional, não existe neutralidade. E vamos ver o texto. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Amém. Eu vou fazer algumas citações e depois eu vou desmembrar cada citação que eu fizer. Primeiro, não existe neutralidade na casa do cristão. Não existe neutralidade nas palavras do cristão. Não existe neutralidade nas atitudes do cristão. Não existe neutralidade na vida do casal cristão. Não existe neutralidade na relação de pais e filhos cristãos. Não existe neutralidade na mesa do cristão. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Se vocês perceberem, todas as citações, elas vão do maior para o menor. Há uma ordem decrescente. Eu falo da nossa vida geral, falo do nosso falar, falo das nossas atitudes, depois eu falo do casal, e depois do casal eu falo de filhos. Filhos eu vou para a mesa. Então, se vocês perceberem, aqui já está o escopo do mundo espiritual. Nós estamos olhando exatamente para o mundo espiritual. Nós estamos olhando para o mundo físico também. Abra sua Bíblia em Josué 24, 15. Olha o que Josué fala para a nação, para toda a nação. Ele mostra para toda a nação que não existe neutralidade. E ele faz uma afirmação. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Percebe que ele já está definindo as coisas para uma nação. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra
agora habitais. Agora ele vem com uma definição maravilhosa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está informando para toda a nação. Nesse exato momento, ele é o líder da nação. Moisés já era morto, está no final do livro de Josué. Ele está informando que não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou servimos ao Senhor, ou servimos ao maligno. Não tem talvez. Não tem talvez. E lembrando que quem decide a quem servir somos nós. Nós decidimos qual caminho nós vamos seguir. Nós definimos qual objetivo nós queremos. Nós decidimos que objetivos teremos pela frente. Somos nós que vamos decidir. A decisão é nossa. Agora tem uma coisa que eu preciso lembrar para vocês. Se vocês não decidirem, o caminho já está decidido. Eu quero ser neutro. Não existe isso. Não existe neutralidade. Se eu não definir, alguém define por mim. E quem define por mim é o maligno. Ele vai definir. Não existe, estou em cima do muro. Lucas 11:23 diz assim: toda pessoa que não está comigo, Jesus falando, toda pessoa que não está comigo, contra mim está. Definido. Está definido. Ele, Jesus está dizendo, ele está definindo. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Definido. Eu não me meto. Já está metido. Nasceu, já tá definido. Não tem como mudar isso. Não tem como ser neutro. Não tem como não se envolver. Nós já estamos envolvidos. Eu não falo sobre religião. Ótimo. Eu não discuto sobre... Ótimo, mas já está definido. Já está definido. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Nós estamos apresentando Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus deixou claro que no mundo espiritual não existe nenhuma neutralidade. E Jesus ainda vai mais fundo. Se vocês olharem e prestarem atenção no versículo que nós lemos, ele vai mais fundo, afirmando que aquele que está com ele é contra o maligno. Mas aquele que não ajunta com Cristo, espalha. Você não é agregador, você espalha. Jesus falou isso. Ele definiu de uma forma clara, cristalina, de uma forma profunda, dizendo para nós que nós temos que decidir. Decida qual caminho seguir. E esse espalha, que Jesus fala, tem um sentido de prejudicar, destruir, desagregar, impedir. Então ele está dizendo, aquele que não está comigo, ele está prejudicando, está destruindo, está desagregando, está impedindo que ele venha conhecer o caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu não decido, eu estou ignorando aquilo que Jesus falou. Mateus 6:24.
Jesus ainda falando, ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui ele está falando, Mamon é o Deus dinheiro. Mas nós podemos pegar isso e entender que Jesus está dizendo que nós temos que decidir o nosso caminho. Enquanto estamos vivos. Esta é a realidade do mundo espiritual. No reino espiritual não existe neutralidade, pois ela é uma atitude bem mórbida. Não é nem fria e nem quente. É uma atitude que quer ficar bem com todo mundo, morna. E Apocalipse 3,16 define essa situação muito bem. Diz assim, e por este motivo, porque és morno, não és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus falando isso. Que quando eu quero tomar uma atitude de neutralidade, eu estou sendo morno. E morno, ele vomita da boca. Ele expele, joga para fora. Não é aproveitar. Não existe neutralidade. Não existe. Precisamos observar atentamente nossa atitude, pois muitas vezes nós adotamos uma atitude de neutralidade e nos acostumamos com essa atitude, pensando que essa é a melhor atitude, pensando que se eu fico bem com A, com B, com C, com D, tá ótimo. Não. Atitude morna, atitude que impede a ação de Deus na vida das pessoas. E muitas vezes essas atitudes fazem parte do nosso cotidiano. E por fazerem parte do nosso cotidiano, nós não prestamos atenção. Então, a ministração de hoje está nos chamando a atenção para sairmos da zona de conforto, para sairmos da zona da neutralidade, para sairmos da zona que não queremos entrar em assunto nenhum. Temos que decidir para que lado nós iremos. Ou entramos no caminho, na verdade e na vida, ou entramos no caminho da perdição, da destruição. Nós temos vários textos que abominam a neutralidade, pois ela é satânica. A neutralidade é satânica. Dentro do tema da neutralidade, hoje é dia de você decidir qual lado você vai estar. Hoje é uma hora de decisão, uma hora de reflexão, uma hora de pensar qual será o caminho que iremos tomar. Nós iremos para a direita, para a esquerda, nós iremos para o certo, para o errado, nós iremos para Cristo ou para o mundo. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Olha o que está em Deuteronômio 30, versículo 19. É Deus falando para uma nação. Deus mostrando para uma nação que não existe neutralidade. Olha o que diz. Hoje
invoco o céu e a terra como testemunha contra vós. Irmão, presta atenção. Deus falando, eu trago como testemunha, como se ele precisasse de testemunha. Ele não precisa, mas o que ele traz como testemunha é algo que me chama a atenção. Os céus e a terra, elas vão estar como testemunha contra vós. E aonde você encontra esse paralelo? No Salmo 19. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Então Deus está dizendo, olha, eu pego aquilo que está ao alcance de vocês, céus e terra, para ser testemunha, de que apresentei claramente, olha a expressão, claramente, sem nenhum sofisma, de forma que todos possam entender. É isso que Deus está dizendo. Apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte. Deus apresenta dois caminhos para nós. O caminho da vida, Jesus Cristo, Filho dele, e da morte. E eu não posso dizer que eu não sou apresentado por esse caminho, porque eu tenho os céus e a terra como testemunha. Não tem como eu fugir disso. A bênção e a maldição. E quando você olha o texto, caminho da vida leva à bênção, e o caminho da morte leva à maldição. Aí ele faz, escolhe, pois. Além dele dar o caminho da bênção e o caminho da maldição e morte, ele fala, escolhe. Qual é o lógico? Escolher a bênção. Mas mesmo assim ele fala, escolhe, pois, o caminho da vida. Ele ainda dá sugestão. Olha como Deus é repleto de amor. Percebe como Deus é o puro amor? Porque além dele falar tudo isso, ele fala, escolhe, podia parar. Ele fala, não escolhe, pois o caminho da vida. Ou, não, ele continua. Para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Coisa maravilhosa, ele está dizendo, para que você possa viver você bem e toda a tua descendência. Descendência não para só nos filhos. Vai além. Neto, bisneto, e vai para frente. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que mostra o caminho da vida, o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E mesmo assim ele ainda fala, escolhe. E sugere. Eu, se fosse vocês, escolheria o caminho da vida. O caminho da bênção. Porque esse caminho vai prosperar você e toda a tua descendência. Deus preocupado com o bem-estar do homem. Deus preocupado com o teu bem-estar. Deus preocupado com o nosso bem-estar. Esse é o Deus que nós servimos. Não existe neutralidade na casa do cristão. Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor, como nós acabamos de ler em Josué 24:15. E olha só, Deuteronômio 6, 7 a 9. Eu só vou ler um trecho. A lei do Senhor as intimarás, em outra versão, inculcarás a teus filhos. Ele está dizendo, a lei que eu deixei para vocês, a lei da vida, a lei da bênção,
Intima os seus filhos. Inculque na mente deles. Passe para os seus filhos. Oriente a tua casa. Oriente a tua família. Intimar é notificar com autoridade. Inculcar é fazer penetrar uma coisa no espírito. Não desista da tua casa. Não desista da tua prole. Não desista da tua descendência. Eu falei isso, me lembrei da minha tia. Eu tinha uma tia, ela já está com o Senhor, mas ela orava pelo meu primo. Minha prima grávida, ela orava pelo meu primo na barriga da filha. E orava para que ele viesse a ser um servo do Senhor. E ela dizia, este é o meu Timóteo. Ninguém sabia se era homem ou se era mulher. E eu perguntava para ela, Helena, como é que a senhora sabe? Aquele tempo, filho não tinha, como hoje já fica sabendo. Não. Ela falou, é Timóteo. É Timóteo. Não chegou a ver o Timóteo. E nasceu o Timóteo. E hoje é o servo do Senhor. Descendência. Descendência. Neto dela. Não foi a filha, foi o neto. A palavra de Deus cumprindo. Na casa do cristão tem o sangue do cordeiro na porta. E hoje nós falamos sobre isso. Para a proteção de todos dentro da casa. Êxodo 12, 13 e 23. O sangue do cordeiro protegendo a tua casa. Por isso que ele falou, escolhe a bênção. Escolhe a vida. Escolhe o caminho que eu estou mostrando, um caminho mais excelente. Escolhe aquilo que vai ser bênção para você. Escolhe aquilo que vai ser bênção para a sua casa. Escolhe aquilo que vai ser bênção para os seus netos, tataranetos. Escolhe. Não existe, segundo ponto, não existe neutralidade nas palavras do cristão. Você está vendo? Agora nós vamos falar de palavras. O que é que o cristão fala? Se abre a boca para falar o quê? Você abençoa ou você amaldiçoa? Qual é a tua atitude? O falar do cristão é um só. Mateus 5,37. Jesus falando, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa disso é procedência do maligno. Você percebe que ele deu o parâmetro para que a minha palavra possa ser levada a sério. Irmãos, eu não deveria contar essa experiência, senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas eu sou de um tempo que os empresários eles davam preferência para cristão. Porque tinha a palavra séria. Tinha a palavra e cumpria.
Casa de crédito, dava crédito preferencialmente a cristãos, porque sabia que eles cumpriam. Aquele tempo da caderneta, para cristão eles faziam. Hoje, só Deus. Só Deus. Sim, é verdade. Tiago 3 vai dizer assim, ele vai fazer um tratado sobre a nossa língua. O que é que nós falamos? O que é que nós comentamos? Como nós abrimos nossa boca dentro de casa? Nós profetizamos ou nós amaldiçoamos? Nós geramos vida ou geramos morte com a nossa fala? Nós geramos esperança ou tiramos a esperança das pessoas? As pessoas te procuram para ouvir conselho ou não? Efésios 4, 29 diz o seguinte, olha o que Paulo escreve aos Efésios. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. A tua palavra é temperada no sal? A tua palavra é agradável? Mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Você pode colocar esse versículo na geladeira e falar, deixa ficar, não saia da minha boca nenhuma palavra que cause destruição. Ok, isso eu faço. Mas a minha palavra é útil para edificação. Ótimo. Edifica o necessitado. Tremendo, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais. Não existe neutralidade nas atitudes. Falamos da palavra. Agora vamos falar da atitude do cristão. Falamos que a nossa boca tem que proferir palavras úteis. Agora vamos ver a nossa atitude. A atitude do cristão tem que ser impoluta, impecável. Tem que ser de uma lisura, fidelidade, integridade de caráter, retidão, atitude de bondade, de mansidão, domínio próprio, de paciência, atitude de paz, de alegria e de amor. Exagerei, não exagerei? Também estou querendo umas coisas que não existem, né? Sou eu e Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Tirei de lá. Qualquer dúvida é com Paulo. Eu sou só porta-voz. Sou menino de recado, como diz o meu primo. Menino de recado. Nada mais. A nossa atitude mostra isso. Ou quando nós vemos, lá vem. Deus. Ou você é esperado. Porque você tem atitudes boas, palavras boas. Temos que aprender com o nosso Mestre Jesus Cristo, que é amável e manso e humilde de coração. Ele falou isso. Aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29.